Educação Sexual em Debate, um programa que discute a sexualidade humana de forma aberta, franca e direta. Bom dia, ouvintes! O programa Educação Sexual em Debate está comemorando seu 4º ano nas ondas da Rádio Desk, sempre abordando temas interessantes sobre a sexualidade humana e tentando ajudar você na reflexão dos temas discutidos aqui. Quero lembrar que você pode participar fazendo sua pergunta, dando sua opinião ou sugerindo temas através do e-mail edusexradio@virtual.desk.br, que nossa equipe terá imenso prazer em responder. Hoje estão aqui no estúdio 2 acadêmicos da primeira fase do curso de Pedagogia da UDESC, a Flávia e o Valdeci. Bom dia e sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Bom dia, professora Patrícia, bom dia, Flávia, bom dia a toda a equipe da Rádio Desk e um bom dia muito especial aos nossos ouvintes que nos acompanham pela onda da UDESC, as ondas da UDESC. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Quero lembrar que Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina e faz parte do Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias, Etapa 4, coordenado pela professora doutora Sônia Mello. Eu sou a professora Patrícia Mendes, membro da equipe que idealizou esse projeto e professora efetiva da disciplina de Educação e Sexualidade no SEAD, e convidada para lecionar essa disciplina na primeira fase do curso de Pedagogia da FAED UDESC. Então, aproveitando os nossos convidados, os nossos alunos, Flávia e Valdeci, eu gostaria de saber de vocês que no início do semestre vocês chegaram no curso de Pedagogia e a primeira disciplina que vocês contataram foi Educação Sexual. Como foi esse primeiro contato com a educação sexual? Bom, quando eu cheguei no curso e a primeira aula foi de educação sexual, eu me perguntei, mas o que será que faz uma aula de sexualidade no curso de pedagogia? Mas, com o passar do tempo, a disciplina foi acontecendo e a gente pôde entender que a educação sexual é totalmente ligada ao currículo da pedagogia. Não há como falar num olhar pedagógico sem dar atenção à sexualidade. Complementando o que a Flávia colocou, inicialmente foi muito impactante, mas hoje, 3 meses estudando educação e sexualidade, eu reafirmo aqui a importância de debater e refletir sobre esse assunto. Sem contar que estamos tratando aqui de futuros educadores. E no espaço educacional é impossível não falar sobre sexualidade. Bem, o que vocês pensam hoje? Vocês já deram uma entrada na questão seguinte, assim, já começaram a dizer dela no momento que vocês responderam a primeira questão. Após algumas leituras sobre esse processo de educação sexual, o que vocês pensam dessa educação sexual hoje? Eu penso, professora, que qualquer aluno, independente da sua idade, ele não é assexuado. Todo ser humano ele é sexuado. E no espaço educacional, essas questões, elas sempre aparecem. E o professor, ele é a referência. Ele tem que ser a referência. Eu acho que diante de uma questão tão importante, o educador não pode ser tímido diante dessa questão de educação e sexualidade. Daí a importância de se debater isso durante a formação acadêmica. Sim, eu só quero pegar um gancho na questão da referência, Valdeci, para o nosso ouvinte. O educador, ele tem que entender que essa referência, porque a gente tem que cuidar com essa ideia de referência, Valdeci, porque olha só, referência não pode ser que o nosso educando vá vivenciar a sua sexualidade exatamente como nós vivenciamos a nossa. E às vezes essa ideia de referência passa para o nosso ouvinte, passa para os nossos educadores uma ideia de que eles têm que ser um modelo de sexualidade. Então assim, o professor, ele é uma figura de autoridade, ele é uma pessoa que faz parte das relações com seus alunos, e se estabelece com ele uma relação de afeto. Então esse professor
claro, precisa estar aberto para a temática, que é o que você colocou, e precisa se dispor a ler sobre essa temática, a entender e principalmente a ouvir os seus alunos com relação à temática. Acho que estar à vontade com o tema e compreender que a sua presença pode facilitar ou não um diálogo é o essencial. Eu cuido um pouco com essa questão de referência, porque às vezes o educador diz assim, tá, mas se eu sou um modelo, eu não me sinto um modelo, eu não sei lidar com algumas questões da minha sexualidade, da minha intimidade, e o educador não precisa dizer da sua intimidade para os seus educandos. Ele precisa sim, claro, nesse processo de educação e de reeducação que sempre acontece nas relações, porque nós somos sujeitos sexuados, ele precisa ter a capacidade e a abertura de olhar-se, de olhar para a educação sexual que ele teve e olhar para a educação sexual que ele está realizando. Flávia, o que você pensa da educação sexual, que era a questão que estava aí posta? Eu penso que o professor deve olhar para o seu aluno como uma possibilidade de uma sexualidade ativa. Qualquer ato do seu aluno necessariamente tem a ver com as suas vivências de sexualidade interna. Bem, gente, eu gostaria de saber se a partir das reflexões já realizadas na disciplina, vocês se sentem à vontade para discutir abertamente sobre sexualidade em sala de aula hoje. Hoje sim, professora. Reconheço que essa disciplina ela foi muito importante, né, para mim largar alguns paradigmas, alguns preconceitos, assim. É como o César Nunes coloca, assim, que ao longo, né, da trajetória, né, da história da sexualidade, nós fomos conduzidos a um próprio estranhamento, né, com a nossa própria sexualidade. Então, eu acredito que qualquer pessoa, inicialmente, tem dificuldade de falar, de debater sobre o assunto, mas hoje eu acredito que o grande legado dessa disciplina foi a abertura e a autonomia que hoje nós temos de debater sobre o assunto. Eu posso dizer que eu me sinto bastante aberta para poder entender as questões que podem possivelmente aparecer dos meus alunos. Quando eu digo também aberta, é porque eu estou disposta a me colocar como sujeito da minha própria sexualidade. O que quer dizer isso? Eu precisei rever alguns conceitos pessoais, como eu lido com determinadas questões, para ter uma postura ética em relação aos meus alunos, para dizer da minha verdade, do que eu tenho para mim, não criar papéis. Eu posso conversar com o meu aluno a partir das minhas próprias referências e entender o meu aluno nas referências dele, com tranquilidade. Isso é importante, essa abertura para ouvir o aluno na forma como ele entende, como ele lê a vida e como ele compreende a sua própria educação sexual. Isso é importante. Bem, gente, nosso papo está ótimo, mas agora nós vamos a um breve intervalo. Eu gostaria de lembrar que o programa Educação Sexual em Debate é gravado, mas se você quiser fazer algum comentário ou pergunta sobre o tema, é só mandar um e-mail para edusexradio@virtual.idesc.br, que assim que possível iremos responder. A gente volta já já. Você está ouvindo Educação Sexual em Debate. Ação. 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 Ação UDESC. Extensão universitária é ação realizada que altera a realidade local, favoravelmente. São as interações da universidade em conjunto com as pessoas, através de práticas e experimentações. A UDESC desenvolve diversos programas na maioria das regiões do estado e todos são beneficiados por projetos e programas de extensão da universidade. E para você acompanhar os trabalhos de extensão realizados pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a Rádio UDESC FM, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade, estreia em agosto o programa Ação UDESC. Informações, entrevistas, reportagens, divulgação e conhecimento das ações de extensão da UDESC. O programa Ação UDESC estreia em agosto. Ação UDESC, a extensão da universidade no dia a dia do catarinense.
Você está ouvindo Educação Sexual em Debate. Estamos de volta com o programa Educação Sexual em Debate, hoje falando sobre a disciplina de Educação e Sexualidade na primeira fase do curso de Pedagogia. Aqui no estúdio estão a Flávia e o Valdeci, acadêmicos que estão cursando essa disciplina no curso de Pedagogia da FAED-UDESC. Eu gostaria de saber de vocês que aspectos da disciplina lhes chamam mais a atenção. Professora, me chama mais a atenção a forma com que a gente lida com o conhecimento. A gente passou a entender que a sexualidade não é só hoje como ela está posta na sociedade. A sexualidade tem uma história. E a gente, na disciplina, pôde observar que a sexualidade foi uma construção. Ela vem vindo, ela vem sofrendo modificações em seus significados e na forma de exteriorização da sexualidade. Professora, a disciplina tem muitos aspectos interessantes, mas eu destacaria aqui a história, a forma como foi conduzida a sexualidade, né, ao longo da sua trajetória. Eu acredito que é nesse aspecto que está a chave para a compreensão, né, de algumas situações que estão ocorrendo hoje no nosso cotidiano, né. Acredito que já foi debatido nesse programa, né, hoje a questão que as escolas estão se deparando, a questão, né, de governo querer implantar a máquina de camisinhas no colégio, né. Então, isso é uma questão muito complexa, né? Os meios jornalísticos estão debatendo isso, e o cuidado que o professor deve ter, né, com essa questão da sexualidade, porque a questão não é só o preservativo, mas a conscientização em si. Sim, que passa pela forma como a gente entende a sexualidade, a forma como se significou a sexualidade ao longo dos anos, como a Flávia trouxe há pouco, a gente entender essa construção de significados, de sentidos, a reação que as pessoas vão ter ou vão deixar de ter, que é fruto, talvez até do que você já falou hoje aqui, de um certo estranhamento que foi se construindo com relação a essa dimensão. Então, hoje a gente precisa retomar a história em muitos momentos, para que a gente possa discutir e entender a sexualidade como ela se apresenta hoje. Acho que isso é uma coisa muito importante, não é à toa que a disciplina começa, né, com um livro desvendando a sexualidade, onde a gente vai se debruçar sobre essa construção histórica, esses discursos, esses entendimentos que se tem da sexualidade ao longo da história, né? Bem, gente, vocês acham que a disciplina vai contribuir para a relação de vocês com seus alunos, com os futuros alunos de vocês? Eu sei que o Valdeci já trabalha, né, com educação. Em que medida essa disciplina vai contribuir na profissão de vocês? Vai contribuir sobremaneira, porque a gente vai entender o nosso aluno não só como aquele que recebe os conhecimentos que estão sendo ministrados pelo professor, mas vai entendê-lo como sendo um sujeito de sua própria sexualidade. Uma pessoa que deseja, que vive, que se relaciona e que tem o desejo de estar no mundo de alguma maneira, que aprendeu ou que quer se colocar e que quer modificar a sociedade em que está inserido. Não tenho dúvida, professora, que essa disciplina ela vai contribuir muito, né, para a nossa formação acadêmica. E esse assunto, com certeza, ele fará parte de toda a nossa trajetória como educador. E eu acredito que, independentemente, né, da idade do aluno, né, que o aluno está ali e eu, educador, tenho que exercer a educação, isso é um assunto muito pertinente, a sexualidade, né? E eu acho que nós não podemos nos intimidar diante dessa questão. O aluno, o professor, ele tem que sempre estar aberto ao diálogo. E principalmente, né, Valdeci e Flávia, se nós somos sujeitos sexuados, nós educamos sexualmente sem precisar abrir para o diálogo.
né? A forma como nós reagimos, a forma como nós acolhemos o nosso aluno, a forma como nós não acolhemos, a forma como nós nos relacionamos afetivamente com os nossos alunos, está dizendo de educação sexual, né? Já que a sexualidade tem essa dimensão histórica, né? essa construção social, mas diz dos sentimentos, de como a gente entende os relacionamentos. Então a sexualidade está lá, como vocês colocaram, a educação sexual sempre acontece. E a gente não foge dela, mesmo quando a gente decide fugir. Mas a gente está dizendo, olha, não sei lidar com isso, não quero lidar com esse tema, não quero falar disso. E também está deixando implícito que é um tema que parece que não é tão tranquilo, que é um tema que tem suas polêmicas, seu campo nebuloso, né? É um tema polissêmico, como diria, né? É híbrido. Então, a gente está dizendo da forma como a gente está se relacionando com tudo isso, né? Gente, no nosso programa existe um quadro chamado As Dicas da Semana. Né? Como vocês sabem, os convidados sugerem livros e filmes que possam ajudar na compreensão do tema discutido. Eu gostaria de ouvir de vocês algumas sugestões de leituras de livro, de filmes. Professora, a minha sugestão é um filme assim, que aborda uma temática, né? A temática da concepção consumista e quantitativa do sexo, que hoje está muito presente, né, no nosso cotidiano, que é o filme Vicky Cristina Barcelona, né? Eu vou ler rapidamente uma síntese do filme, até para que o nosso ouvinte possa ter uma noção, né, do que se trata. Vicky e Cristina são duas jovens amigas americanas com visões completamente diferentes sobre o amor. Elas desembarcam de férias em Barcelona e conhecem um pintor libertino e sedutor, interpretado por Bardem. De casamento marcado com um americano, Vic tenta resistir às investidas do pintor, mas acaba apaixonando-se secretamente por ele depois de uma noite cômica. Já Cristina, que logo se entrega, acaba vivendo um triângulo amoroso com ele e sua ex-mulher, interpretada por Penélope Cruz. É um filme interessante até para que nós podamos refletir essa temática. Sim. Algum livro, Valdeci, algum livro, Flávia, que vocês tenham contatado? Eu não posso deixar de citar, fazendo aqui uma ponte com a nossa matéria de filosofia, o livro Sete Saberes, do Edgar Morin. Sim. Pensar os 7 saberes hoje, depois de ter passado pela experiência de uma aula de sexualidade, é pensar o ser humano colocado num outro paradigma. Ótimo, então essa é a sua sugestão. Com certeza, professora, porque a sexualidade é algo comum a todos os indivíduos. Todos os seres humanos são dotados de sexualidade. Isso nos torna iguais e, ao mesmo tempo, nos torna diferentes nas nossas vicissitudes, nas nossas idiosincrasias, como diria o professor Tito Sena. Ótimo, gente. Então a nossa conversa foi ótima. Eu agradeço profundamente a presença de vocês. Me sinto honrada como professora de vocês, de ver o envolvimento de vocês com o curso, com as disciplinas, com esse conhecimento. Desejo que continuem assim comprometidos e envolvidos, porque acho que a universidade tem o privilégio de ter vocês como estudantes e futuramente a sociedade catarinense terá vocês na educação, contribuindo para que a gente tenha uma educação mais humanizada, uma educação com consciência, uma educação para emancipação, que é o nosso objetivo aqui. Então eu agradeço e peço que vocês se despeçam dos ouvintes. Obrigado, Patrícia, pela oportunidade, a toda a equipe da Rádio Desk, né, por disponibilizar os microfones da emissora e também ao ouvinte que está com a gente até o momento. Obrigada a todos e obrigada, professora Patrícia. E penso eu que ser educador é exatamente isso, é essa possibilidade de diálogo constante. E esse momento nosso aqui na rádio não deixa de ser um momento especial de educação.
Ótimo, gente, obrigada. Então, lembramos aos ouvintes que quem quiser fazer alguma pergunta sobre essa temática, é só mandar um e-mail para edusexradio@virtual.desc.br, que teremos imenso prazer em responder. Você poderá ouvir os programas já exibidos no site www.virtual.desc.br. Gostaria de agradecer aos ouvintes e lembrar que na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Desk, tem mais um programa Educação Sexual e Debate. Um bom dia a todos e até lá. Educação Sexual em Debate. Conteúdo: professoras Sônia Mello, Patrícia Mendes. Produção: Zuca Campanha. Realização: Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias do Centro de Educação à Distância, em parceria com a Rádio Desk. Apoio: Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina.